Evangelho, segunda-feira da 7ª semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu-lhes: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 7ª semana do tempo pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de retornarmos para o 16º capítulo do Evangelho de São João. E nesse período em que celebramos a novena de Pentecostes e vamos nos aproximando pouco a pouco da grande celebração da vinda do Espírito Santo, ouvimos o diálogo entre os discípulos e Jesus, em que eles apresentam-se diante do Senhor como tendo finalmente concluído um discernimento e fechado uma compreensão a respeito de Jesus, de sua missão, de seu ensinamento. E desse modo, confirmado não apenas essa compreensão, mas uma adesão de fé. Agora nós cremos que viestes da parte de Deus. E creram porque Jesus ensinou de uma forma diferente. Assim eles estabelecem. Creem porque conseguiram elaborar uma justa compreensão a respeito de Jesus. O Senhor realizou prodígios e sinais, ensinou-os, revelou-lhes as verdades do céu, mas agora, porque o Senhor fala claramente, eles creem. Por meio do dom da fé, nós permanecemos unidos a Cristo. Jesus adverte que em breve eles se dispersarão. E dessa forma, fala de maneira muito clara que a fé que eles declaram ter não será o suficiente para mantê-los unidos a Cristo. Quando ouvimos as narrativas do livro dos Atos dos Apóstolos e vemos todas as situações que São Paulo passou, podemos compreender com clareza o quanto a fé sustentou o apóstolo em sua missão. Por meio da fé, Paulo suportou provações e sofrimentos. Por meio da fé, ele enfrentou hostilidades e violência. Por meio da fé, ele suportou as mais duras provas. Por meio da fé, Paulo permaneceu em Cristo. Entretanto, os discípulos aqui respondem que agora eles acreditam. Porém, a fé em seus corações ainda é muito frágil. O Senhor ainda
não completou sua obra de salvação por eles e ainda não foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre eles para que houvesse uma fé vigorosa em seus corações. Porém, para nós, todos esses dons já foram oferecidos. Já recebemos o santo batismo. Por várias vezes o Senhor veio em nosso socorro com a sua misericórdia por meio do sacramento. Perdoou os nossos pecados por meio da pregação da igreja. Nos conduziu à conversão, como dizia ontem no Evangelho da Ascensão do Senhor. E por mais de uma vez sentimos que Deus renovou em nós a força do Espírito Santo para que pudéssemos permanecer firmes, para que forte fosse a nossa fé, a fim de vivermos em Cristo e por Cristo. Por isso, meus irmãos, diante do Evangelho de hoje podemos dizer: Senhor, obrigado, porque tudo o que temos vem de vossa bondade, de vosso amor, de vossa misericórdia. Obrigado pelo dom da fé, obrigado por nos sustentar, Senhor, com sua palavra, com o seu poder. E nós lhe pedimos, tende misericórdia de nós. Livrai-nos de todo mal, de todo perigo, Senhor. Guardai-nos junto ao vosso Santíssimo Coração, para que possamos em tudo amar-vos e para que jamais nos separemos de vós. Cremos, Senhor, que Tu és o Senhor, mas te pedimos, aumenta a nossa fé. Cremos, Senhor, por tudo que nos destes e fizestes por nós, que és verdadeiramente o nosso Senhor, e assim o proclamamos, mas te pedimos, perdoa os nossos pecados. Cuida do nosso caminho. Não permitais, Senhor, que nós nos separemos de vós, pois em vós tudo esperamos. Nos movemos e somos. Dai-nos, Senhor, a força da vossa vida, para que também nós possamos viver em vós por todos os nossos dias. Amém. E na conclusão da nossa meditação, vamos aproveitar para fazermos, nesse período da vigília, nesse período em que nós estamos celebrando a novena de Pentecostes, peçamos o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Ó consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor seus descansos, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.